Olá, galerinha do Educa Belém. Eu sou a professora Joelma Pinheiro e nós estamos aqui novamente para trabalhar a disciplina Língua Portuguesa. Vamos hoje trabalhar alguns assuntos desta disciplina e também um texto. Como a gente sempre faz, todos os dias da nossa aula de língua portuguesa, a gente traz um texto e a partir desse texto a gente trabalha alguns assuntos da língua portuguesa. Vamos lá? Aqui eu coloquei as habilidades que vão ser interessantes para os professores de vocês, para ajudar no trabalho. Tá aí as habilidades desta aula de hoje. E aqui vamos anotar aí, quem puder anotar no seu caderninho. Hoje a nossa disciplina Língua Portuguesa, o texto que nós vamos trabalhar é um texto expositivo e o assunto da aula de hoje é a tonicidade de palavras, que já é uma introdução à acentuação das palavras. Vem aqui comigo. O assunto acentuação, nós vamos iniciá-lo hoje, né, uma introdução, e a partir das nossas próximas aulas nós vamos aprofundar, assim comigo e também com o professor Leandro Araújo, que é o nosso colega professor que está trabalhando comigo também os assuntos de língua portuguesa, que você já deve conhecê-lo, né? Agora nós vamos trabalhar o texto. Olhem só, é a hora do texto. O texto de hoje, vem aqui comigo, o texto de hoje é um texto expositivo. Antes de nós lermos e ouvirmos o texto, porque nós convidamos uma amiguinha lá de Mosqueiro para fazer a leitura desse texto para vocês, tá? É um texto que está aqui nessa coleção do 4º ano e é interessante para o 4º, para o 5º ano. E eu quero que vocês já escutem um texto, já leiam um texto com as informações de que é um texto expositivo. Então, com certeza, nós vamos encontrar nesse texto aí alguma explicação de determinado tema, tá? A estrutura do texto, eu quero que vocês observem também. É um texto que ele é dividido com a introdução, o desenvolvimento, a conclusão. Então, assista ao vídeo, né, com muita atenção. Foca no texto lá. Vamos lá. Olá, galerinha do Educa Belém. Eu sou Carliane Souza e vim aqui ler para vocês um texto expositivo. Como nascem as estrelas? De Felipe Bogage. Notário. Antes de as estrelas nascerem, elas são uma grande nuvem de gás e poeira interestelar. Essa nuvem tem o nome de nebulosa e existe dentro das galáxias. O processo de formação das estrelas é lento e pode durar milhões de anos. Primeiro, a nebulosa começa a se condensar, formando um ponto cada vez maior. Depois, o interior da nebulosa vai se transformando em uma bola incandescente. Nesse momento, acaba de nascer uma estrela. Então, observaram o texto? Desde já eu quero agradecer ao professor Leandro Araújo, que fez a edição desse vídeo pra gente, com a nossa amiga Carliane. Muito obrigada, tá? Esse texto é de um garotinho, na época ele tinha 9 anos, que foi o Felipe, que tá no livro aqui, Buriti do 4º ano. É um texto expositivo, como vocês puderam observar. Ele traz explicações pra gente de um determinado assunto, né? Que é a formação das estrelas. Então, vamos aqui alguns questionamentos do texto. Bora lá na tela. Trabalhando o texto. Com que propósito um leitor vai ler esse texto? Observem só. Pensa aqui comigo. Com que propósito você acredita que você, que é um leitor, por que você vai procurar um texto desse tipo aí para ler? Quando você quer buscar algumas informações específicas, né? Então, este texto, ele traz assuntos relacionados à parte do universo, da estrela, ele envolve aí um pouquinho de geografia, de ciências biológicas, enfim. Ele traz assuntos de outras áreas, não especificamente só a língua portuguesa, né? Então, qual é o propósito? Buscar explicação. Segundo questionamento. O que você acha que o autor pretendia ao escrever esse texto? Como nós falamos,
quando ele escreveu esse texto, ele queria explicar o surgimento das estrelas, né? Quando o Felipe, de 9 anos de idade, escreveu esse texto, ele queria explicar para quem fosse ler o texto dele como surgem as estrelas. Próximo ponto. Você acha que ele alcançou esse objetivo? Volta aqui para mim. O objetivo dele de explicar o surgimento das estrelas, você que leu aí o texto junto com a gente, você que ouviu a narração da nossa amiguinha, você acha que o autor, ele alcançou esse objetivo de explicar o surgimento das estrelas? Você conseguiu adquirir aí um pouquinho dessa informação? Eu acredito que sim. Bom, então fique sabendo. O texto expositivo, ele explica um tema relacionado a alguma área do conhecimento. Ele deve ter um título e ele é composto de 3 partes: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Volta aqui comigo. Então, você vai encontrar aí no seu livro didático e na própria internet, em vários meios que você possa estar lendo, você encontra uma infinidade de tipos de textos. Então, você com certeza tem contato com muitos textos expositivos, que eles vêm para explicar assuntos de determinadas áreas, de várias áreas, em relação à história, geografia, à própria língua portuguesa, à linguagem, à história. Então, você encontra de várias áreas, tá? Então, pode ser que você esteja lendo um texto expositivo sem saber especificamente que ele é um texto expositivo. Então, a partir de agora, a gente já pede para você, aluno do 4º, do 5º, e quando você estiver lendo qualquer tipo de texto, já começar a refletir. Esse texto, ele é o quê? É um texto expositivo, ele é uma narração, ele é uma receita. Então, a gente tem que já começar a refletir esses aspectos. Então, voltando aqui, o nosso texto expositivo, tá? Todos os textos expositivos que você for ler, for ter contato, você tem que começar a observar que ele vai ter uma introdução. O que é a introdução? Olha aí. É a introdução que ela apresenta o tema. Volta aqui comigo. No seu texto escrito, você vai ter a apresentação do tema, a sua ideia central, a ideia principal. Então, quando você for escrever o seu texto, ou quando você estiver lendo um texto, você tem que ter como foco que lá no início, que é a introdução, normalmente é o primeiro parágrafo, você vai ter ali a apresentação da ideia principal do seu texto. O desenvolvimento. A partir do desenvolvimento, você vai ampliar o tema. O desenvolvimento, normalmente, ele se dá a partir do 2º parágrafo do nosso texto. Então, olhem só. No desenvolvimento, ele tem um modo de organizar as informações, que é apresentá-las em sequência. Então, que pode ser marcada por algumas expressões como primeiro, depois, em seguida e finalmente. Nós daqui a pouquinho vamos ver isso no texto. E a última parte do nosso texto expositivo, que é a conclusão, que é onde você encerra a sua ideia principal, tá? Então, foca aí no texto. Olha só, aí na sua tela tá o texto escrito que foi lido pela nossa coleguinha anteriormente aí no início da nossa aula, né? O que é que você observa? Que nós temos lá em cima o título, né? Este título especificamente, ele é uma interrogação, é um título que aparece como uma pergunta, né? Então, olha lá, como nascem as estrelas? Eu acredito que quando o Felipe colocou esse tema, já foi justamente para chamar a atenção realmente do leitor, das pessoas que eles gostariam que lessem o texto dele. Já para o leitor se sentir próximo ao autor. Como nascem as estrelas? Ele já inicia com uma interrogação. E olha lá, você gostaria de saber como isso acontece? Mais uma interrogação, mais uma maneira do Felipe chamar a sua atenção para ler o texto dele. Então aí nós temos o primeiro parágrafo, né? Que é a nossa introdução, você consegue localizar aí. Aí nós temos o 2º parágrafo, que inicia ali o processo de formação das estrelas, é lento e pode durar bilhões de anos. Olha aqui o nosso desenvolvimento em apenas um parágrafo. Mas você vai encontrar texto que pode ter mais de um parágrafo no desenvolvimento. Este texto tem apenas um parágrafo no desenvolvimento. E olhem só como
Lá embaixo nós temos uma conclusão, neste caso bem curtinha, né? Antes de falarmos da conclusão, eu ainda quero conversar um pouquinho com vocês sobre o desenvolvimento. Olhem só, no desenvolvimento nós falamos que o texto ele apresenta em forma de sequência, ele se organiza em forma de sequência. Você tem aí, olha a palavra, a expressão primeiro. Como é que acontece a formação? Primeiro, a nebulosa começa a se condensar, formando ponto cada vez maior. Depois, o interior da nebulosa vai se transformando em uma bola incandescente. Nesse momento, olha lá a conclusão, já está encerrando. Nesse momento, acaba de nascer uma estrela. Então, aqui, neste texto expositivo, dividido nesses parágrafos, nós podemos observar a organização, a introdução, o desenvolvimento, com uma sequência lógica do que o Felipe está explicando, primeiro, depois, e lá embaixo, observa aí a nossa conclusão. E não podemos esquecer, foca aqui comigo, não podemos esquecer que, com certeza, antes do Felipe iniciar a produção desse texto, ele foi pesquisar, você vê palavras específicas, você vê palavras difíceis, nebulosa, incandescente, muito específica realmente ali da formação das estrelas. Então, com certeza, o Felipe, ele estudou, ele foi atrás de fontes na internet, nos livros, enciclopédias. Então, ele teve aí uma fonte, uma referência para ele poder fazer a produção dele, tá? Então, agora, nós vamos numas questõezinhas aqui. Qual é a principal informação da introdução? Olha lá, introdução, lembra? Qual é a introdução? Volta lá no texto. Toda vez que formos trabalhar o texto, é interessante nós voltarmos ao texto. Então, a introdução, nós já conversamos, que é o primeiro parágrafo, é o início deste texto aí. Então, qual é a principal informação que você tem aí? Antes das estrelas nascerem, elas são uma grande nuvem de gás. Então, volta lá para a questão. Primeira questão. Letra A, o processo da formação das estrelas. Letra B, antes das estrelas nascerem, elas são uma grande nuvem de gás e poeira. Letra C, a estrela é uma bola incandescente. Ou letra D, a nebulosa começa a condensar. Você viu que está lá de forma, está lá de forma clara, de forma direta, lá no nosso texto, que a resposta é a letra B. Antes de as estrelas nascerem, elas são uma grande nuvem de gás e poeira. Vamos lá na próxima questão. Em qual parágrafo do texto o tema é desenvolvido? Pela palavra aí, você já consegue responder. Desenvolvido vem de desenvolvimento. Então, qual parágrafo desse texto das estrelas nós tivemos o tema do texto desenvolvido? Vamos lá? A, B, C ou D? Essa tá bem fácil, Crianças, letra D, no desenvolvimento. Continuando aqui. A frase que poderia substituir a conclusão do texto é... Não esqueça que a conclusão é o desfecho, é o encerramento do seu texto. Então, qual dessas 4 frases alternativas que está aí na sua tela, você acredita que poderíamos concluir este texto? Letra A, a formação de uma estrela depende de vários fatores. Letra B, você gostaria de saber como isso acontece? Letra C, tudo começa com a condensação. Ou a letra D, essa bola incandescente é uma estrela que acaba de nascer. Então, se o texto vai explicar, se o texto está explicando a formação de uma estrela, a resposta certa é a letra D. Essa bola incandescente é a estrela que acaba de nascer. Então, agora, eu já te convido para a gente estudar um pouquinho, a partir desse texto, de um assunto que é muito importante para você compreender nas próximas aulas com o professor Leandro, comigo, que é a acentuação. Antes de falarmos de acentuação, é importante lembrarmos da sílaba tônica, que você com certeza já estudou nos anos anteriores. Foca aqui na tela. Então, sílaba tônica é aquela sílaba pronunciada com maior intensidade na palavra. Toda palavra vai ter aquela sílaba que tem maior intensidade. Seja a palavra que tenha um acento ou a palavra que não tem acento. Quando você fala uma palavra
Sem perceber que já é natural aí da sua oralidade, da sua linguagem, você fala uma sílaba com maior intensidade. Quando você fala, estou indo para a escola, né? Então, cada palavra ela tem uma sílaba com maior intensidade. Foca aqui na tela. Então, olha só. As palavras aí relacionadas ao nosso texto. Nós temos a palavra formação, a palavra bilhões, galáxias, dádiva. São palavras que, se você observar, todas são acentuadas. Então, quando as palavras são acentuadas, é mais direto ali a gente localizar a sílaba tônica, a sílaba de maior intensidade. Olha lá, formação. Qual é a sílaba mais intensa? A sílaba mais forte? São. Então, a sílaba tônica dessa palavra são. Galáxias, bilhões, dádiva. Então, observem só que a sílaba mais intensa, a sílaba mais forte dessas palavras são as sílabas que estão acentuadas. Mas aqui no próximo slide você observa que nenhuma palavra está acentuada. E para nós localizarmos, identificarmos a sílaba tônica, nós vamos ter que pronunciá-la. Então vamos lá. Nebulosa, olha aí a sílaba mais forte. Estrelas, incandescente. Então, observem só as sílabas que você, na sua pronúncia, mesmo sem acento, você conseguiu perceber que são as sílabas mais fortes dessas 3 palavrinhas aí. Volta aqui. Então, agora eu peguei a palavra transformação, que está lá no texto. Observem só. A palavra, como é que a gente escreve? A gente escreve sempre da esquerda para a direita, né? Então, as sílabas que estão do lado direito, a última sílaba é o som. Então, neste caso, a sílaba mais forte, ela é a última sílaba. Mas, se não fosse neste caso, se não fosse são, se eu tivesse a sílaba mais forte no má, o má é a nossa penúltima sílaba, tá? E se fosse for, nós teríamos a antepenúltima sílaba. E a partir da antepenúltima sílaba, se forem palavras com muitas sílabas, nós vamos considerar sempre antepenúltima. Agora volta aqui, continua aí. Olhem só. Neste caso, a sílaba tônica é o são. Então, se eu tenho a última sílaba como a minha sílaba tônica, essa palavra ela é uma oxítona, tá? Palavras que eu tenho a última sílaba como a sílaba tônica, como a sílaba mais forte, ela é classificada como oxítona. Mas, e se a minha sílaba forte não fosse no são? Vamos supor que essa palavra, esquece o são. Se fosse no má, o má já não é a última, já é a nossa penúltima. Nós teríamos uma palavra paroxítona. Quando a sílaba tônica está aí na penúltima, ela é uma paroxítona. Mas aí, se não fosse no má, se já fosse aqui no for, que já é a nossa antepenúltima sílaba. Então, neste caso, nós teríamos uma proparoxítona. E a partir de então, se for palavras com mais sílabas também, será proparoxítona, tá? Agora, eu vou colocar 3 palavrinhas aí. Foca na tela para você fazer comigo a separação silábica. Vamos lá. Olha aí a palavra formação. Como é que a gente separa? Formação. A sílaba tônica está na última, então nós temos uma palavra oxítona. Estrelas. A nossa sílaba tônica está no tre, então nós temos uma paroxítona. E a palavra dádiva, eu separo da-di-va. Então nós temos a sílaba tônica no dá, que é na antepenúltima, e aí nós temos uma proparoxítona. Agora eu quero que você leia aí com atenção essas palavrinhas que estão dentro dessa nuvem. Palavras que, em sua maioria, eu tirei lá do nosso texto das estrelas. Então, nós temos galáxias, estrela, dádiva, formação, brilho, você, lâmpada e começa. Essas palavras, eu já destaquei para você observar aí na sua tela as sílabas tônicas que estão de vermelho, tá? Então, agora eu quero que você preencha esse quadro aí. Olha lá o nosso quadro. Nós temos as palavras paroxítona, paroxítona e oxítona.
Então, vamos lá. A primeira palavra da nuvem, galáxias. Se você for preencher o quadro, você vai colocar para onde? Vamos lá? Galáxias é uma palavra proparoxítona, porque quando eu a separo, eu coloco ga-la-qui-as. Então, é galáxias, tá? Próxima palavra, estrela. É uma palavra paroxítona. Olha aí o tre como a sílaba mais intensa. Dádiva, outra palavra proparoxítona. Formação, a última sílaba tônica, então é uma oxítona. Brilho, a penúltima sílaba, paroxítona. Você, mais uma palavrinha aí, que você tem a última sílaba como tônica, então ela é oxítona. A lâmpada, que nós temos a antepenúltima sílaba, então ela é paroxítona. E a palavra começa, que é uma paroxítona. Observem aqui este quadro. Como ficou o nosso quadro? Olha aí na tela. Nós temos as palavras proparoxítona, paroxítona e a oxítona. Eu quero que você saiba já que nós temos regrinhas para a acentuação das palavras. São essas regrinhas que nós vamos explorar a partir de hoje nas nossas aulas de português. Olha só, observa que aí no quadro, todas as palavras proparoxítona, você tem acento, né? Nós temos aí o acento circunflexo, nós temos aí o acento agudo. Então, olha aqui para mim, já pode guardar aí com você que todas as palavras proparoxítonas, elas vão ser acentuadas. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, tá? Aí no quadro novamente. Agora, em relação às palavras paroxítona, oxítona, elas têm outras regrinhas que quem vai estudar com você é o professor Leandro. Vamos aqui para uma atividade bem rapidinha. Olha lá, nesta tirinha. Primeira questão. A palavra destacada, ela é classificada como? Bora primeiro ler a tirinha, vamos lá. Vamos ver, Manolito, uma palavra que comece com P. Vai ver que ele vai falar aquele palavrão. Política. Falou mesmo. Olha lá a palavra destacada na tirinha, é a palavra política. E o nosso coleguinha lá, o Manolito da tirinha, ele falou com intensidade a palavra. Então, vamos separar a palavra política. Política. Qual é a sílaba de maior intensidade? É o li. Então, a ordem onde o li está, ele é política, é classificada, então, como uma palavra proparoxítona, né? Observa lá, olha lá. A última sílaba é o K, né? A penúltima sílaba é o ti. A antepenúltima sílaba é o li. Quando ele fala política. Então, eu tenho no li a minha sílaba de maior intensidade. E se fosse no po, também seria uma proparoxítona, né? Mas neste caso é o li, então política é uma palavra proparoxítona. Vamos aqui na próxima tirinha. Eu não entendo essa história de dentes de leite. Eles não são bons. Por que tem que ser trocados? Fico revoltada em ter que trocar uma coisa que ainda me serve. Além disso, a situação não está tão boa para a gente ficar desperdiçando dentes. Tá? Então, uma tirinha aí da Mafalda, né? Essa personagem sempre presente nas nossas aulas. E olha lá, a única palavra proparoxítona abaixo, que foi falada pela Mafalda aí, tirada do texto dela, a única palavra proparoxítona, neste caso é... Bora separar. Revoltada, a sílaba forte é o tá, então eu não tenho uma proparoxítona, não. Olha lá, o tá não é proparoxítona. Neste caso, ela é uma paroxítona. O está, você já sabe, né? Tá acentuado, então a sílaba tônica é o tá. É uma oxítona, não é a letra B. A palavra situação, que a Mafalda também falou, sílaba tônica é o são, então não, neste caso é uma oxítona. Então só nos resta
separar a palavra historiar. Olha a separação silábica correta. Muita gente separa de forma equivocada a palavra história. Então, você tem a sílaba tônica no tó. Então, se está no tó, está na antepenúltima. História é uma palavra pró-paroxítona. Olha aqui para mim. Agora, eu vou deixar aqui com você um desafio, né? Nós já estudamos um pouquinho sobre a classificação das sílabas tônicas. Nós temos as palavras oxítonas, as palavras paroxítonas e as palavras pró-paroxítonas. Todas as palavras da língua portuguesa vão ter que ser classificadas em uma dessas três. Todas as palavras. Então, como é que a gente faz? É pronunciando, fazendo a separação silábica de forma correta. Aí você vai conseguir localizar aquela sílaba de maior intensidade e a partir de então você vai conseguir classificar. Se ela estiver na última sílaba, ela vai ser a oxítona, na antepenúltima a paroxítona e na penúltima a paroxítona e a partir da antepenúltima elas vão ser pró-paroxítona. Agora eu tenho um desafio, tá? Eu quero que você pegue o seu livro de língua portuguesa que você recebeu esse ano na escola. Ai, professora, eu não recebi. Pode ser qualquer livro de língua portuguesa ou até um outro livro mesmo de uma outra disciplina. Eu quero que você escolha um texto que você queira ler. Pode ser qualquer texto, pode ser uma fábula, pode ser um conto, pode ser um texto expositivo, pode ser uma piada. Eu quero que você folheie o livro, escolha o texto que você quiser. Tá? Aí você vai primeiramente ler esse texto. Olha só que legal, né? Você escolhe o texto que você quer ler. Você vai ler este texto e depois, mas eu quero que você faça isso ainda hoje, tá? Você vai pegar o seu caderno, aí olha aqui na tela. Você vai colocar a data, você vai colocar o título desse texto, se tiver, tá? E vai colocar a página do livro que você localizou. Aí você vai selecionar 7 palavras para cada coluna aqui da nossa tabela. Olhe só aí na nossa tabela, nós temos 3 colunas. Eu não coloquei linha, justamente porque eu quero que você preencha. Eu fiz uma tabela só, uma tabela só com colunas. Aí você tem a coluna das pró-paroxítona, você tem a coluna da paroxítona e a coluna da oxítona. Então, quando você, após ler o seu texto, você vai pegar o seu lápis e vai circular as palavras que você já sabe que é oxítona. Depois você pode fazer um tracinho nas palavras paroxítona. E nas palavras pró-paroxítona você pode fazer um retângulo. E depois você vai para o seu caderno e vai preencher esta tabela, tá? É um desafio para você fazer agora, assim que acabar a nossa aula. Você vai estudar um pouquinho, porque aí na nossa próxima aula, quando o professor Leandro Araújo vier dar continuidade neste assunto de acentuação, ele já vai trabalhar com você as regras de acentuação das palavras oxítonas e das palavras paroxítonas, porque a gente sabe que a pró-paroxítona, a gente já sabe que todas são acentuadas, tá? Então, galerinha, hoje o nosso encontro foi esse, para falar um pouquinho sobre o texto expositivo, né? Nós vimos lá a estrutura do texto expositivo. Foi também para falar um pouquinho da sílaba tônica e para nos relembrar essa classificação da sílaba tônica. Então, agradeço a atenção de vocês. Um beijo, fiquem em casa, se cuidem e até a nossa próxima aula.